bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar aí comigo a sua Bíblia, e abrir em Levítico, capítulo 21. São apenas 24 versículos. Vamos meditar nesse texto hoje que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, e por sua filha e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas ao Senhor, o pão de seu Deus, portanto são santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana a seu pai, será queimada. O sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramada o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não se chegará o cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu, Senhor, que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dos teus descendentes, nas tuas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado ou desproporcionado, ou mulher que tiver o pé quebrado ou mão quebrada, ou corcóvado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão a seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Esse capítulo de Levítico 21, ele fala exatamente acerca das leis referentes ao sacerdote, especificamente ao sacerdote. O sacerdote funcionava como um mediador entre o homem e Deus. E aqui na minha Bíblia diz que tal papel exigia santidade de vida, era um código de conduta exigida ao sacerdote. E dizia a respeito àqueles que um dia herdariam a essa função. Os que possuíam certos defeitos físicos eram proibidos de servir
a Deus como sacerdote, e essas ordenanças eram impostas sobre o sumo sacerdote, exigindo autodisciplina ainda maior do que as impostas sobre os outros sacerdotes. Ou seja, algumas disciplinas eram exigidas para o sacerdote e outras disciplinas ainda maiores eram exigidas ao sumo sacerdote, que era proibido de rasgar suas vestes, né? Tinha algumas exigências diferenciadas. E aqui vai falar sobre um código de ética, um código de conduta que Deus estava estabelecendo para o sacerdote e para o sumo sacerdote, que eram os mediadores, eram aqueles que teriam acesso ao véu, que poderiam entrar na presença do Senhor no santuário, onde o povo não poderia chegar. E hoje nós percebemos que nós, tanto pastores como não pastores, como servos de Deus de uma forma geral, precisamos ter um código de ética cristã. Precisamos, nem tudo, a palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo nós podemos participar. Como nós vimos ontem, nós não podemos compactuar com as coisas desse século, nós precisamos ser separados para Deus. Como vimos no capítulo 20, nós precisamos ser separados. Então, muitas das práticas que Levítico 20 vai falar que naquela época era proibido diante de Deus, hoje, apesar de estarmos no tempo da graça, isso ainda é proibido diante de Deus. A graça, ela não te isenta de responsabilidades. A graça, ela te dá uma condição de recomeçar. A graça é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas a graça não nos dá o direito de pecar. Algumas pessoas pensam, é pela graça, hoje nós vivemos pela graça, o tempo da lei já passou. Não. Nós estamos sim no tempo da graça, mas isso não nos dá o direito de sairmos por aí pecando. A graça nos habilita para recomeçar. Em todo tempo em que pecarmos, a palavra diz, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Então, que eu e você possamos adquirir esse código de ética, esse código de conduta cristã, porque nem tudo podemos praticar. Como a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos ser santos como o Senhor é. Precisamos de buscar a santidade, buscarmos a cada dia termos uma mente amadurecida, termos um comportamento diferente. Como falei ontem, no capítulo 20, transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. E o entendimento, ele vem acerca da palavra de Deus. Ele vem quando meditamos na palavra de Deus, nos transformamos em pessoas melhores quando meditamos, quando estudamos a palavra de Deus, porque passamos a conhecer o código de ética cristã. Amém? Que Deus venha te dar um dia abençoado, venha nos dar um dia abençoado, protegidos e amparados pelo Senhor, guardados. Amém? Que você continue orando, intercedendo pela sua cidade, pela nossa nação, pelo nosso bairro, e que Deus venha nos dar um dia abençoado. Amém? Fique com Deus. Shalom, shalom.